Setembro de 2025. Granja Comari, sede da CBF. Carlo Ancelotti está prestes a fazer a convocação mais importante de sua carreira. Não é apenas uma lista de nomes. É o resultado de 18 meses de trabalho meticuloso, de sonhos construídos e reconstruídos, de uma filosofia que transformou o futebol brasileiro. A Copa do Mundo está a apenas 9 meses de distância. E o homem que conquistou a Europa agora precisa provar que pode conquistar o mundo com as cores do Brasil. A jornada até aqui. Desde aquele primeiro jogo contra o Equador, em junho de 2025, muita coisa mudou. Foram 6 rodadas em 2025, março, junho e setembro, das eliminatórias que definiram não apenas a classificação, mas a identidade desta nova seleção brasileira. Ancelotti não teve apenas que ganhar jogos, ele teve que conquistar corações, teve que fazer uma nação inteira voltar a acreditar que o futebol brasileiro podia ser mais que individualidades, podia ser uma sinfonia perfeita. As eliminatórias. A preparação perfeita, março de 2025. Brasil 2-0. Colômbia, em casa. O primeiro grande teste de Ancelotti. Vinícius Júnior e Rodrigo, os meninos que ele conhecia como a palma da mão, deram o show. Mas não foi apenas o resultado, foi a forma. Um Brasil seguro, maduro, que controlava o jogo sem perder a magia. Junho de 2025. Uruguai 1-3. Brasil, em Montevidéu. A consagração. Ganhar do Uruguai, em casa deles, com autoridade, mostrou que esta seleção tinha algo diferente. Endrick, aos 19 anos, fez 2 gols e se tornou o artilheiro das eliminatórias. Setembro de 2025. Brasil, 4-1 Peru. A festa da classificação. Não apenas garantimos a vaga, mas fizemos isso com estilo, com alegria, com o futebol que o mundo esperava ver do Brasil novamente. A filosofia em ação. Mas o que fez a diferença não foram apenas os resultados, foi a transformação. Ancelotti pegou jogadores que não se conheciam e criou uma família. Pegou talentos individuais e construiu um time. Pegou sonhos fragmentados e montou um projeto. O futebol brasileiro não precisava ser reinventado, disse Ancelotti em entrevista coletiva. Precisava ser lembrado de quem ele é. Precisava de alguém que organizasse o caos criativo, que desse estrutura ao talento natural. A convocação final. Os 25 escolhidos. E então chegou o momento. 15 de dezembro de 2025. Ancelotti, diante das câmeras do mundo todo, anunciou os 23 nomes que carregam o sonho de 220 mil brasileiros. Goleiros: Alisson, Liverpool. O capitão entre as traves: Ederson, Manchester City. A segurança dos pés: Bento, Al Nassr. A promessa que se tornou realidade: defensores: Danilo, One Juventus. O veterano, o líder natural: Wanderson, Monaco. A velocidade pela direita: Carlos Augusto, Inter Milão. A explosão pela esquerda: Marquinhos, PSG. O general da defesa: Gabriel Magalhães, Arsenal. A solidez inglesa: Murilo, Nottingham Forest. A revelação das eliminatórias: Beraldo, PSG. O futuro que chegou: meio-campistas: Casemiro, Manchester United. O coração do time: Bruno Guimarães, Newcastle. A dinâmica perfeita: Lucas Paquetá, West Ham. A criatividade que faltava: Rafinha, Barcelona. A velocidade que decide Savinho, Manchester City. O drible que encanta Evanilson, Bournemouth. A força que surpreende: atacantes: Vinícius Júnior, Real Madrid. O menino que virou Rei Rodrigo, Real Madrid. A precisão nos momentos decisivos: Endrick, Real Madrid. O futuro que já é presente: Gabriel Jesus, Arsenal. A experiência que conta João Pedro, o Brighton. A versatilidade que funciona: Igor Jesus, Botafogo. A surpresa que conquistou: Luiz Henrique, Botafogo. A juventude que não teme: as ausências que doeram:
Mas toda convocação tem suas dores. Neymar, o eterno camisa 10, ficou de fora. Aos 33 anos, após uma temporada conturbada, Ancelotti tomou a decisão mais difícil de sua carreira no Brasil. Neymar será sempre um ídolo do futebol brasileiro, disse Dom Carlo. Mas esta Copa é sobre o futuro, não sobre o passado. É sobre construir algo novo, não sobre nostalgias. Casemiro também ficou de fora da lista final, uma decisão que chocou muitos. Case sempre será meu capitão, disse Ancelotti. Mas Bruno Guimarães representa melhor o que queremos para esta Copa. O plano tático. A revolução silenciosa. Ancelotti não apenas convocou jogadores, ele montou um quebra-cabeças perfeito. Um 4-3-3 que vira 4-2-3-1, que vira 3-4-3, que vira o que o jogo pedir. Flexibilidade tática nunca vista em uma seleção brasileira. Vinícius Júnior pela esquerda, Rodrigo pela direita, Endrick centralizado. Três meninos de ouro que jogaram juntos no Real Madrid e agora farão o mesmo pelo Brasil. Uma química que não precisa ser construída, apenas aperfeiçoada. A preparação final. Janeiro a maio de 2026. 6 meses de preparação intensa. Ancelotti planejou cada detalhe. 3 amistosos estratégicos, um período de treinos na Europa e aclimatação nos Estados Unidos. Não vamos para os Estados Unidos apenas para jogar, declarou Ancelotti. Vamos para conquistar. Vamos mostrar ao mundo que o Brasil voltou, que o futebol brasileiro encontrou seu caminho de volta para casa. Os amistosos estratégicos. Março de 2026. Brasil 3-1. França, em Paris. O primeiro grande teste contra os atuais campeões mundiais. Mbappé, Griezmann, toda a força francesa. Mas o Brasil de Ancelotti mostrou que não teme ninguém. Vinícius Júnior foi o nome do jogo, calando os críticos franceses. Abril de 2026. Brasil 2-0. Inglaterra, em Wembley. Diante de 90 mil ingleses, o Brasil mostrou futebol. Endrick, aos 19 anos, marcou um gol que entrou para a história. Um chute de fora da área que beijou o ângulo de Pickford. Maio de 2026. Brasil 4-2, Argentina em Miami. O clássico que parou o mundo. Messi contra Vinícius Júnior. Experiência contra juventude. Passado contra futuro. E o futuro venceu, com autoridade, com classe, com a magia que só o futebol brasileiro sabe criar. A chegada aos Estados Unidos 10 de junho de 2026. Aeroporto Internacional de Miami. O avião da seleção brasileira toca o solo americano. Centenas de brasileiros esperam, cantam e choram. Ancelotti desce do avião com o sorriso de quem sabe que está pronto. Estamos aqui. Foi tudo o que ele disse aos repórteres. Estamos prontos. O Brasil está de volta. A base de treinos. Fort Lauderdale. Ancelotti escolheu o Fort Lauderdale como base, não por acaso. A cidade tem a maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos. Quero que os meninos se sintam em casa, explicou. Quero que ouçam português nas ruas, que sintam o carinho do povo brasileiro. A preparação foi milimétrica. Treinos fechados, trabalho psicológico, cada jogador com seu plano individual. Ancelotti conhecia cada um como se fosse seu filho. Sabia exatamente o que cada um precisava para estar no auge. A primeira fase. Grupo C, 16 de junho de 2026. Brasil versus Croácia, em Miami. A estreia. Modric, aos 40 anos, ainda comandando a Croácia. Mas o Brasil de Ancelotti não respeitou idades. 3x0 com autoridade. Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Os três mosqueteiros de Madrid fazendo história verde e amarela. 21 de junho de 2026. Brasil versus Marrocos em Houston. Os norte-africanos, semifinalistas da Copa anterior, vieram para atrapalhar. Mas Ancelotti tinha a resposta. Paciência, precisão e um gol de Bruno Guimarães que abriu o caminho para o 2-0.
25 de junho de 2026. Brasil versus Bélgica, em Atlanta. A geração dourada belga em seu último suspiro. De Bruyne, Lukaku, todos os veteranos. Mas o futuro pertence ao Brasil. 4-1 histórico, com Endrick fazendo um hat-trick que entrou para uma eternidade. As oitavas. O primeiro grande teste, 29 de junho de 2026. Brasil versus Suíça, em Seattle. Os suíços, sempre organizados, sempre difíceis. Mas Ancelotti conhecia cada segredo tático europeu. Uma aula de futebol. 3-0 com 2 gols de Vinícius Júnior e 1 de Rafinha. A imprensa mundial começou a falar. O Brasil de Ancelotti é diferente. É maduro, é inteligente, é fatal. As quartas. A prova de fogo. 4 de julho de 2026. Brasil versus Espanha, em Los Angeles. Dia da independência americana. Dia da libertação brasileira. A Espanha de Pedri, Gavi, toda a nova geração. Um jogo para uma história. 1-0 para a Espanha aos 30 minutos. O Brasil em silêncio. Ancelotti, sereno no banco, fez apenas um gesto. Calma. Aos 45, Endrick empatou. Aos 60, Vinícius Júnior virou. Aos 85, Rodrigo decretou. 3-1 Brasil. A Espanha, a escola tática mais refinada do mundo, havia sido superada pela magia brasileira, orientada pela sabedoria italiana. Ancelotti havia encontrado a fórmula perfeita. A semifinal, o sonho cada vez mais próximo, 8 de julho de 2026. Brasil versus Inglaterra, em Denver. Os ingleses, finalistas da Eurocopa anterior, com Kane, Bellingham, toda a força da Premier League. Mas o Brasil de Ancelotti tinha algo que eles não tinham, a certeza de que estava destinado à grandeza. 2-0 Brasil. Gols de Bruno Guimarães e Luiz Henrique. Uma atuação madura, controlada, perfeita. Ancelotti, no banco, sorria como um pai orgulhoso vendo seus filhos realizarem seus sonhos. Afinal, o momento da eternidade, 12 de julho de 2026. Brasil versus França, em Nova York. MetLife Stadium. 82 milhões de pessoas, o mundo inteiro assistindo. Mbappé, Griezmann, todos os campeões de 1018 e 2022. Mas do outro lado, o Brasil de Ancelotti, com fome de 24 anos, com a sabedoria de um mestre e a energia de uma geração especial. O jogo foi épico. França 1-0 aos 25 minutos. Gol de Mbappé. Brasil 1-1 aos 40. Vinícius Júnior empatando. Segundo tempo, Brasil 2-1 aos 60. Endrick fazendo história. França 2x2 aos 78. Griezmann não desistindo. E então, aos 89 minutos, Rodrigo, o menino que Ancelotti conhecia desde os 17 anos. O jogador que ele havia moldado no Real Madrid. Um chute de fora da área, no ângulo, impossível para qualquer goleiro. Brasil, 3-2. Campeão mundial. Ancelotti, aos 67 anos, havia completado sua obra-prima. O abraço da eternidade. A imagem que ficou para mim é a história. Ancelotti sendo carregado pelos jogadores. Lágrimas nos olhos, sorriso no rosto. O homem que conquistou tudo na Europa havia dado ao Brasil o que ele mais queria, a sexta estrela. Vinícius Júnior, eleito o melhor jogador da Copa, correu para abraçar seu antigo técnico. Mister, você fez isso. Você trouxe o Brasil de volta para casa. E Ancelotti, com a voz embargada, respondeu: Não, Vini, vocês fizeram isso. Eu apenas mostrei o caminho. Vocês percorreram toda a jornada. O legado eterno. Carlo Ancelotti escreveu seu nome na história do futebol brasileiro com letras de ouro. Não apenas por ter conquistado a Copa do Mundo, mas por ter devolvido ao Brasil a identidade que havia se perdido. Por ter provado que talento e organização podem coexistir. Por ter mostrado que o futebol brasileiro pode ser arte e eficiência ao mesmo tempo. Aos 67 anos, quando poderia estar aposentado,
ele escolheu o desafio mais difícil de sua carreira. E venceu. Não apenas uma Copa do Mundo. Venceu o ceticismo, venceu a descrença, venceu o tempo. Carlo Ancelotti, o italiano que se tornou mais brasileiro que muitos brasileiros. O técnico que entendeu que o Brasil não precisava ser mudado, precisava ser lembrado de quem sempre foi. A Copa do Mundo, de 2026, ficará para sempre marcada como a Copa de Ancelotti, a Copa que devolveu ao Brasil sua coroa, a Copa que provou que alguns sonhos não têm prazo de validade. Dom Carlo conquistou a Europa. Agora conquistou o coração do Brasil. E o Brasil, finalmente, conquistou o mundo novamente. Esta é a história de uma paixão que atravessou oceanos. Esta é a história de um sonho que se tornou realidade. Esta é a história de Carlo Ancelotti e o hexacampeonato brasileiro. Brasil, hexacampeão mundial. Carlo Ancelotti, eterno. 2026. O ano que mudou tudo. Obrigado, mister. E aí você que chegou até aqui, que viveu essa jornada épica do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Você quer mais histórias como essa? Quer acompanhar de perto todas as emoções do futebol brasileiro e mundial? Então, se inscreve no canal agora. Aperta aquele botão vermelho, ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente não conta só histórias. A gente faz você viver o futebol.